pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como é que foi da aula passada para cá? Tiveram dúvidas? Não esqueça de deixar para nós, tá bom? Nos comentários. Vamos agora começar uma nova aula. Lembre-se que a mente que se abre a uma nova ideia jamais vai voltar ao seu tamanho original. Vocês vão sair desse curso com mais segurança, com mais sabedoria, tá bom? Não esqueça de deixar as dúvidas nos comentários para a gente, para saber para a gente onde a gente pode melhorar, o que a gente pode estar fazendo para ajudar mais vocês. Que a nossa intenção aqui é ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Curso de cobertura. Aqui nessa aula a gente vai aprender como classificar as feridas e as lesões, tanto de acordo com tudo isso que está falando e de acordo com a profundidade da lesão, principalmente a úlcera, que é a escara, que é o que mais acontece em idosos. Então, ó, grau de contaminação, comprometimento tecidual, tipo de tecido e classificação de acordo com a profundidade. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, vocês vão aprender muita teoria. Ah, Regina, eu preciso saber tudo isso de cor? Não, mas o que vocês têm que saber? Imprime a apostila que nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo. Dá uma folheada, isso daqui vai te diferenciar no mercado de trabalho, tá bom? Vai te dar mais segurança. Você conversa que você saber o tipo de tecido. O médico ou a enfermeira passa uma pomada com tecido necrosado, que vocês vão conhecer, um tecido preto, é um tecido sem vida, são bactérias mortas. Então, ali vai ser aquela pomada para desbridar aquele tecido. Você conhece aquele tecido, ele é preto, amarronzado. Quando aquele tecido cair ou ele sair, você não pode continuar com a mesma pomada, senão ali vem tecido de granulação, que é um tecido vivo. Então, você vai bater foto, vai ligar, você vai ter o conhecimento de saber que mudou, que não é mais o mesmo material, não é a mesma pomada, não é a mesma placa. Você vai ter esse conhecimento. Mas que placa eu vou usar? Aqui você vai aprender, mas não é de sua obrigação, sendo auxiliar ou técnico de enfermagem, o cuidador, saber. Mas o enfermeiro e o médico que prescreve. Mas você tem que saber, opa, essa ferida mudou. Essa ferida não está mais a mesma coisa, ela está melhorando, ela está piorando, ela está mudando o tecido, ela está mudando o grau de contaminação, ela está ficando menos profunda, está ficando mais profunda. Então, isso vai te dar uma visão geral e você vai se diferenciar como cuidador, auxiliar e técnico de enfermagem, ok? Aqui, gente, isso pelo grau de contaminação onde a gente vai começar, é uma ferida limpa. Essa ferida é sem presença de infecção, normalmente é uma ferida cirúrgica, isso é chamado de incisão cirúrgica. Às vezes, ela tem um pouquinho de exudato, mas na cor bem clarinha e transparente. Ela é uma ferida bem tranquila, a gente fecha com uma gazezinha só para proteger, e às vezes tem médicos que pedem para deixar até sem nada, tá bom? Aí depende da orientação médica. Mas o bom mesmo é fechar, nem que se for com uma gaze só, um pedacinho de micropor ou aquele filme transparente, tá bom? Vocês vão conhecer aqui também. Mas é bom sempre fechar a ferida. Mas se for prescrição médica, a gente não vai discutir com o médico, tá bom? Aqui, ó. Aí essa daqui, pelo grau de contaminação, pessoal, é uma ferida infectada. Ela é uma ferida infectada, ela tem bactéria, a gente percebe, mas só que ela não tem tecido, ela não tem aquilo que chama de sinais flogísticos, presença de infecção instalada. Você vai ver uma ferida, você vê que ela tem um tecido de granulação, que vocês vão aprender, que é um tecido vermelhinho, e um tecido amarelinho, que é um tecido de esfacelo. Em volta dela, bem em volta da ferida, é o tecido epitelial, que já é um tecido meio rosado, é uma casquinha, como se fosse um tecido que já está formando para ir fechando a ferida. Então, essa ferida ela é contaminada, porque ela não tem sinais flogísticos. Se você pôr a mão em volta dela, ela não está quente, ela não está inchada, quer dizer, ela não tem inchaço, que é o edema, ela não está quente e ela não tem rubor, aquela quentura em volta dela, quando você põe a mão, e ela não está empermeada em volta. Então, se ela não tem esses sinais flogísticos, que é hiperemia, que é vermelhidão, o rubor, que está quente, e
e o vermelho em volta. Se não tem esses sinais, é porque ela não é uma ferida infectada, ela só é uma ferida contaminada, não há sinais flogísticos. Aí, quando a gente vê uma ferida infectada, você vê que essa ferida, e ela também não tem exudato, pessoal, aquela ferida lá que a gente viu, não tá vazando, é um dos sinais flogísticos. Essa daqui, ó, a ferida infectada, vocês podem ver que ela já tem um exudato, ó, já tá vazando aqui, ó, ferida infectada, quando há contaminação grosseira por detritos ou por micro-organismos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Apresentam evidências de um processo infeccioso, como ter sido desvitalizado, já está soltando ali. Exudação purulenta e odor característico. Ai, perdão, é o odor característico que não tem lá na outra, na contaminada. O odor, a hiperemia e o rubor. Aqui ela vai ter tudo. Aqui ela vai ter o cheiro, vai estar saindo a secreção, vai estar quente em volta, vai estar vermelho em volta. Então, isso aí que são presenças de sinais flogísticos. Essa ferida, ela está totalmente infectada. Esse daqui, pessoal, é o comprometimento tecidual. Vamos lá. A gente já falou, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente está na aula, do grau de contaminação. Quais são os graus de contaminação? Ferida limpa, ferida contaminada, ferida limpa, ferida contaminada e ferida infectada. Perfeito? Agora vamos no comprometimento tecidual. Comprometimento tecidual, a gente tem as contusas, que são produzidas por rombo, traumatismo de parte mole, hemorragia, às vezes um trauma que tira um pedaço do local e que causa hemorragia. São feridas contusas de partes mole. Incisas são aquela primeira que a gente viu na ferida limpa, produzida por um instrumento cortante. Ferida limpa, geralmente fechadas por sutura. Lacerada, são margens irregulares. Um pedaço, um membro, ele é arrancado ou puxado por alguma outra força, ou por uma mordida de cachorro. É uma ferida lacerada da coxa, do braço. Perfurante, são pequenas aberturas na pele. Isso é comprometimento tecidual, pessoal. Aí tem essa contusa, ó. Aqui ela dá um exemplo de facão. Também são as bordas irregulares e fundo irregular, porque ela não foi aquela incisão, aquela coisa certinha, tá bom? Então, normalmente o pessoal que vai anotar da enfermagem coloca ferimento quarto contuso. Já sabe que é por faca, por facão, por algum produto cortante, mas que não está afiado. Agora, esse é o comprometimento tecidual de incisão. Ó, por um instrumento cortante, ferida limpa, geralmente fechada por sutura. Quando o pessoal da enfermagem vai anotar esse curativo, vocês como cuidador, o seu paciente fez uma cirurgia na coluna, uma cirurgia na coxa, ele tem uma incisão cirúrgica, limpa, com bordas juntas, entendeu? Sempre vai ser assim a anotação, como tá as bordas, se a ferida tem secreção, se a ferida tá quente, tá com hiperemia, se a ferida tá vermelha, se a ferida tá com rubor, sempre vai ser assim as anotações que a gente vai ver no final. Comprometimento tecidual lacerada. São feridas laceradas, são aquelas com margens irregulares, como produzidas por um vidro, arame farpado ou arrancado um pedaço. Essa foto, elas são muito fortes, então a gente optou por nem pôr, como vocês é cuidador, vão trabalhar em urgência e emergência, então, assim, mas vocês saberem o que é lacerada, como se fosse arrancado, ou produzida por um vidro, um arame farpado, alguma coisa que puxou ali e que as margens é totalmente irregular. Agora, esse aqui, que é uma ferida mais do dia a dia, comprometimento tecidual, lesão por pressão. Pessoal, vocês estão aqui, a gente vai falar muito de ferida, mas vocês também têm que saber sobre a prevenção. Essa lesão por pressão é uma lesão cutânea de partes moles. Normalmente ela é superficial ou profunda. Essas feridas de lesão por pressão,
Por que lesão por pressão? Porque por mais que faz pressão naquele local, o que acontece? A oxigenação para ali. Para de oxigenar, então aquele tecido começa a morrer e começa a abrir. Vocês vão ver lá como é uma pele que está quase abrindo. Então, se aquela pele for cuidada, se aquele paciente for mudado de decúbito, como a gente viu lá no primeiro módulo, é claro que essa pele não vai abrir, tá bom? Ó, por etiologia isquêmica. O que é isquêmica? É a falta de oxigênio em determinado local, tá bom? Aumento da pressão externa contínua, quer dizer, a pessoa ficou deitada por muito tempo, pode dar ferida na escápula, no quadril, se ela ficar muito tempo de lado, principalmente que dá muita lesão na parte sacra, na região sacra, que é acima do bumbum, aquela covinha que a gente tem, ali dá muita lesão por pressão pessoal acamado, tá bom? E principalmente por eminência ósseas, ponta de osso, por eminência ponta de osso, cotovelo, calcâneo, ponta de joelho, aqui do lado, trocânter, que é o quadril, a pessoa fica muito de lado, vai indo, fica no máximo 2 horas, cada 2 horas tem que estar virando. Essa pessoa fica 4, 5 horas numa mesma posição. A lesão por pressão, pessoal, ela fala muito mal da enfermagem, fala mal do cuidador, fala mal do familiar que está cuidando dessa pessoa, porque o próprio nome já fala, lesão por pressão, ok? Então, a mudança de decúbito, cuidado da pele, a hidratação é fundamental. Comprometimento tecidual perfurante. Vocês veem como a foto mostra, é algum material que perfurou de um ponto ao outro, como se fossem furos. Então, é perfurante o comprometimento tecidual. Agora, pessoal, o tipo de tecido. Esse daqui é super tranquilo. Talvez é o que mais é cobrado em anotações. Qual tipo de tecido que tá? Esse tecido é um tecido de epitelização. Tecido de epitelização é na cor rosada, é um tecidinho que ou a ferida está fechando ou a pele está quase para abrir. Então, é o tecido epitelial. Esse tecido tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa ele rompe. Ele é mais fininho, ele é rosadinho, mas ele é um tecido que merece muita atenção. Ele já é o finalzinho da ferida, quando ou ela está sarando ou ela está abrindo. Esse aqui é um tecido, ou ela vai abrir, perdão. Esse aqui é um tecido de granulação, é um tecido bem vascularizado. Esse aqui também a ferida está no finalzinho, já para fechar, de cor vermelho vivo, recebe o nome porque parece um granular. Essa ferida aqui, ela tem que, na hora que for fazer o curativo dela, a gente não pode passar gás arrancando. Se quiser sangue vivo, a gente joga o soro e passa gás dando umas batidinhas. Dá umas batidinhas. Em volta da ferida, a gente tem que passar um protetor de barreira, vocês vão conhecer, que pode ser ou alguma pomada de assadura mesmo, alistatina, bem fininho, ou o Cavilon, tem o Cavilon que ele é maravilhoso, tem tanto spray como em pomadas. Se for em pomada, vocês passam com um cotonetinho em volta para proteger esse tecido de epitelização. E se for spray, pessoal, normalmente vocês põem uma gazezinha na ferida e passam o spray em volta. Por quê? Para esse Cavilon não ir para a ferida, para essa pomada não cair na ferida, porque vocês têm que proteger a barreira, porque a ferida vai fechando, então vocês vão protegendo em volta, tá bom? Isso a gente vai aprender também mais para frente um pouquinho. Esse daqui, pessoal, é um tecido de esfacelo. Esse tecido, ele pode ser na cor amarela ou cinza. Tá vendo essa ferida? Essa ferida aqui, ela já é uma ferida infectada, que ela já tem tudo, ó. Vamos voltar lá só um pouquinho, para vocês verem. Opa, aqui, ó. Ela é uma ferida infectada. Ela já apresenta tem um pouquinho de secreção e tem os sinais flogísticos. Vocês vê lá, vírus, bactérias e fungos, a gente consegue ver lá. Vamos voltar lá para vocês. Ó, é uma ferida infectada, porque em volta dela, vocês veem que ela tá bem vermelha, ela tá empermeada já.
E se você pôr a mão nessa ferida, você vai perceber que ela tá quente. Então, ela tem rubor, ela tem calor. Então, ó, aí normalmente, quando tem esfacelo, pessoal, ela já é uma ferida infectada, ó, de cor amarela e cinza, pode ser frouxo ou firme esse esfacelo, de aderência no leito. Ele é formado por fibrina, concentração de proteína e fragmento celular. Aqui, a gente, normalmente, às vezes uma enfermeira pode estar puxando e cortando com bisturi. A enfermagem, só o enfermeiro ou médico. Técnico não pode, auxiliar de enfermagem não pode, cuidador não pode. O que a gente vai fazer aí? A gente vai limpar essa ferida com soro, vai pegar, bater ela em volta com a gazezinha, joga fora. Se a gaze sujar, você vai dar umas batidinhas. Você vê que tem um pedacinho de tecido de granulação, que é um tecido vermelhinho em volta. A gente vai dar umas batidinhas. Quando chegar no esfacelo, o esfacelo você pode dar uma puxadinha, assim, como se estivesse arrancando ele. Como se estivesse dando uma amolecidinha nele. E aí depois vão ter pomadas ou placas prescrita que vai ser colocada ali para fazer esse esfacelo soltar para que venha um tecido de granulação, que é o tecido vermelhinho. Esse daqui, pessoal, é um tecido necrótico. Não sei se vocês já ouviram falar, tecido necrosado, um tecido morto. Nessa ferida a gente consegue ver os 4 tecidos juntos. Ó, o tecido necrótico ele é preto, consiste em acumulação de células mortas, ok? O tecido celular da ferida através de técnica de desbridamento, cirúrgica ou mecânica. É um pré-requisito para que o processo de cicatrização da ferida possa ter início. Quando tem esse tecido necrótico, pessoal, não adianta a gente ficar colocando um monte de remédio aí, um monte de placa, um monte de pomada muito boa, muito cara. Esse tecido não vai deixar a pomada entrar. Então, existem pomadas, existem placas que vão ser colocadas aí em cima para esse tecido soltar. Esse tecido ele tem que soltar para a gente poder tratar a ferida. Alguns médicos podem fazer isso dentro do centro cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês a fotinho aqui. Remoção do tecido necrosado. Isso daqui é uma escarificação. Ele pode ser feito tanto pelo médico como pelo enfermeiro treinado dentro de uma sala de curativo. No caso, até na casa do paciente, ele vai fazer lá todo o apetrecho lá dele, tudo estéreo, e nós conseguimos fazer como enfermeiro. Isso daqui é uma escarificação, que ele faz tipo um jogo da velha com o bisturi. E aí coloca a pomada lá dentro para poder entrar. Quando o tecido está muito duro, não pode arrancar. E eles vão colocar uma pomadinha em cima para esse tecido de necrose ir soltando, tá bom? Então, se vocês verem algum médico ou enfermeira fazer isso, isso se chama escarificação e é super normal e certo de fazer. Agora, a gente vai classificar a úlcera por pressão de acordo com a profundidade. Lembra que eu falei para vocês lá do tecido de epitelização? Esse aqui, ó. O tecido de epitelização. Tá vendo? Ele é vermelhinho, mais puxado para o rosado. E olha como é que ele tá aqui no desenho, pessoal. Isso já é uma úlcera por pressão estágio 1. Se a gente não cuidar dessa pele, aqui tá falando o quê? Que ficou esse lado ficou muito pressionado na cama, na cadeira de rodas. Então, essa pele, ela vai abrir se ela não for tratada, tá bom? A pele ainda está intacta, mas você observa a vermelhidão e um pouco de ulceração na pele. Aqui eu trouxe um desenho para vocês verem do estágio. Estágio 1, você vê que é só em cima. No estágio 2, quando ela abre, ela já dá uma cavucada para dentro. No estágio 3, ela já está pegando, quase, pegou já a epiderme, a derme e a hipoderme. Aqui no estágio 4, ela já está chegando perto dos ossos. Vocês vão ver aqui como é que é. E aqui o desenho desse homem deitado, você vê aqui, ó, atrás da cabeça,
na escápula, cotovelo, região do bumbum, um pouquinho acima, região do trocânter do lado, que é o quadril, do calcânio. Isso são tudo áreas que merecem muita atenção, principalmente quando o paciente vai deitar. Sei que às vezes você coloca um travesseirinho embaixo da perna, deixa o calcânio dele elevado. Você coloca um travesseirinho no cotovelo, só que tem algumas áreas que você não consegue colocar muito coxinho, que é o travesseiro. Você vai ter que estar mudando de decúbito a cada 2 horas. Tudo bem até aqui? Gente, aqui é o estágio 2. Vocês viram que o estágio 1 para o estágio 2 como é que foi? Aqui ela já pegou a epiderme e a derme. No estágio 2, já existe perda de tecido. A ulceração ainda é superficial, atingindo a epiderme e a derme, mas pode apresentar-se como abrasão, uma espécie de queimadura, bolha, de cratera rasa. Então, pessoal, um dia vocês precisar tratar uma lesão dessa por falta de cuidados, vocês vão ver como é bem mais complicado. O cuidado, a prevenção é muito, muito, muito importante. Vamos lá ver estágio 3? O estágio 3, perda de todas as camadas da pele. A epiderme, a derme, tecido subcutâneo, podendo ter ou não tecido necrótico. Vocês veem aqui, ó, perda de tecido, espessura total, aparecendo até a gordura subcutânea visível. Vocês verem aqui, ó, aqui a gente tem o tecido de epitelização em volta, o tecido de granulação vermelhinho aqui no cantinho, e o tecido de epitelização, o tecido de esfacelo, que é o amarelinho. O epitelização em volta, o esfacelo amarelinho e de granulação embaixo, que é o vermelhinho, tá bom? Aqui, gente, já é o estágio 4. Esse daqui é um estágio bem triste. E às vezes vocês pensam que isso, demora muito. Não, isso abre muito rápido. Tem que fazer a prevenção. Úlcera por pressão, que nem eu falei, fala muito mal dos cuidados, tanto da enfermagem como do cuidador, tá bom? Olha, estágio 4, além da perda de todas as camadas da pele, existe comprometimento do tecido muscular, ósseo e ligamento, tendões, aparecimento de crateras e túneis. Às vezes tem um tipo que ele vai abrindo tanto lá para dentro que a gente tem que enfiar placas, o médico prescreve uma placa, tem uma placa de alginato de cálcio, tem necrose, uma placa com alguma coisa de prata, para poder colocar lá para dentro, para poder fazer o que tem que ser feito. Ser desbridado, cuidar daquela pele. Então, de tanto que entra lá para dentro, que nem eles falam aqui, com o aparecimento de crateras e túneis. Perda total da espessura da pele, com a exposição de tecidos profundos. Esse aqui é o estágio 4. Ok, gente? Então, gente, aqui essa aula foi essa parte. Eu gostaria que vocês voltassem, revessem, fizessem anotações, perguntassem se tem dúvida, tá bom? Aqui tem uma frasezinha para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que de nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Tá bom, gente? Então, em tudo que vocês vão fazer, faça com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente possa passar por essa vida e deixar saudade. Que aqui a gente precisa do dinheiro, claro, mas aqui é um hospital, que a gente trata o outro trata a gente. Não é só sobre andar de carro zero, não é só sobre ter uma casa boa, é sobre tocar o coração do outro, que é o que vocês estão procurando fazer cada dia com mais competência e conhecimento. Eu agradeço por você estar aqui e te honro e te respeito por isso, tá bom? Vamos para a próxima aula. Até lá!